A varíola dos macacos entrou em pauta no Brasil ao longo das últimas semanas. Apesar do nome, a doença não é transmitida somente pelo animal, e sim pelo contato entre outras pessoas infectadas. Lesões na pele, espirros e tosse são maneiras comuns de transmissão da doença, que vem tendo aumento no número de casos no Brasil. Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, fique ligado no Estante Saúde desta edição. Essa nomenclatura de varíola dos macacos, que foi substituída por monkeypox, apesar de monkeypox ser traduzido como varíola dos macacos também, é uma nomenclatura que ela causa um certo problema. Por quê? Porque toda vez que a gente fala de alguma doença, principalmente se a doença for uma zoonose viral, que é o caso, que é um vírus que você pode pegar esse vírus de um animal, o que pode acontecer é que as pessoas podem achar que quem causa a doença é o animal. E quando a gente pensa em ciclo viral, existem os reservatórios, que é onde fica a grande maioria dos vírus, e as pessoas podem pegar de lá, mas não é o caso da monkeypox. Não se sabe qual é o reservatório natural da monkeypox. Foi dado o nome de monkeypox para essa varíola porque o primeiro caso foi descrito em um macaco. Mas, por exemplo, já se sabe que ela pode infectar também roedores. E é por isso que quando a pessoa ela acha que ela está infectada, ela tem que ter um isolamento total. Inclusive, se ela tiver animal de estimação, ela tem que ficar isolada do animal. Porque nada garante que ela não vai passar o vírus para o animal e o animal sair do quarto dela e passar o vírus para uma outra pessoa do lar dela. O que a gente sabe hoje em dia, na realidade, quando a gente pensa em nova onda de casos, a gente tem que procurar ou pensar em procurar quem foi o paciente zero. Quando a gente fala do monkeypox, a gente tem que ter em mente que ela é uma doença que ela já existia, só que ela era fechada em países que são chamadas de regiões endêmicas. Então, no final de abril, foi mostrado, na realidade, o que é aceito como a hipótese atual, um indivíduo que estava numa viagem na Nigéria e ele apresentou algumas feridas na pele e ele voltou para o Reino Unido dia 4 de maio e foi automaticamente para o hospital e no dia 6 de maio ele foi diagnosticado com monkeypox. Então, acredita-se que ele tenha sido paciente zero, mas não se sabe. É uma doença que ela é passada transmitida, na realidade, através de fluidos corpóreos que podem ser tanto, por exemplo, fluidos nasofaringe, ou seja, saliva, mas pode estar presente também em sangue, fezes. Mas isso quer dizer que, na realidade, o vírus ele é encontrado lá, mas isso não quer dizer que esse vírus que é encontrado lá, o DNA do vírus, é suficiente para contaminar. O que a gente sabe hoje em dia é que a infecção ela acontece por exposição prolongada, ou seja, uma pessoa que fica muito tempo prolongado exposta com outra pessoa, ela pode e ela possivelmente vai se contaminar. O sintoma das pessoas infectadas, na grande maioria das vezes, o principal são as lesões. E existe um período de incubação que pode chegar até 7 dias e a doença ela dura de cerca até de 21, em alguns casos 28 dias. Algumas pessoas podem inclusive demonstrar sintomas respiratórios. Isso causa um fator de confusão com outras viroses também. O que se sabe hoje em dia é que normalmente as feridas que eram relacionadas à monkeypox antes dessa nova leva de casos, ou seja, antes de 2022, elas eram feridas que elas eram palpáveis, elas tinham característica umbilicada, no que a gente chama, ou seja, tem um pontinho no topo dela e ela era dispersa pelo corpo. No entanto, hoje em dia, essas feridas elas são mais encontradas na região genital, na região perianal e na região oral, e elas parecem muito com as feridas do herpes simplex. E isso pode estar relacionado com a maneira a qual hoje em dia está acontecendo a maioria, ou aconteceram a maioria das transmissões, que foram através de contato direto e prolongado, através de pessoas que moram na mesma casa ou mesmo intercurso sexual. O principal é isolamento, tá? Porque, como eu falei, a maneira mais fácil de fazer a transmissão é através do contato prolongado. Então, se você acha que você está infectado, você tem a suspeita,
O principal é o isolamento, e a partir daí você pode usar máscara porque é passado através de fluidos corporais, inclusive saliva, etc. Pode passar, já foi encontrado o DNA do vírus, né? E utilizar materiais que são materiais específicos para a pessoa, ou seja, se ela divide a casa com outras pessoas, pratos específicos, talheres específicos, se puder um banheiro específico para ela, e lembrar, obviamente, de tudo isso ser desinfectado de tempos em tempos, inclusive roupa de cama e roupa de banho, toalhas. A monkeypox ela não é tão grave quanto a smallpox, que no caso é a varíola que a gente conhece. A smallpox, que é a varíola, ela dizimou 300 milhões de pessoas da população humana no século XX, né? A monkeypox ela tem uma mortalidade, na realidade, que ela pode variar. E os vírus que podem causar a monkeypox, eles são divididos em dois clados. Um clado que ele causa uma doença mais grave e um clado que causa a doença menos grave. Isso está subregionalizado na África. O que causa a doença mais grave tem uma mortalidade que pode chegar até 10% e o outro que pode chegar até 3%, que são mortalidades consideráveis. No entanto, esses dados são apenas relacionados à África e a gente não tem dados robustos ainda, por fato do tempo, né, que está acontecendo e do número de casos, que sejam considerados aceitáveis ou que a gente pode ter uma certeza de como está ou qual seria a mortalidade relacionada à monkeypox no atual cenário fora das regiões endêmicas. Mas sabe-se que essa mortalidade ela é inferior a 1%. E além disso, isso pode estar relacionado com um sistema de saúde que é mais funcional ou que esteja mais preparado para receber os doentes que possuem monkeypox. Na realidade, não existem vacinas específicas, mas o vírus monkeypox ele tem 90% de similaridade com o vírus da varíola humana. E a vacinação para a varíola humana ela é feita através da utilização do vírus da varíola bovina. Então, o que é feito hoje em dia? Na realidade, não existe ainda uma campanha para vacinação, mas o que está sendo feito, na realidade, inclusive o governo brasileiro, ele já começou a importar, a Anvisa já aceitou e já começou a importar um tipo de vacina para tentar começar a, em algum momento, vacinar a população, partindo dos mais expostos para os menos expostos, como foi feito com o Covid. Existem duas vacinas majoritárias. Uma é a Jynneos, que ela é feita com o vírus da varíola bovina, e ela é com vírus de uma linhagem atenuada do vírus, então ela é a mais indicada. E por ela ter uma resposta boa contra a varíola humana, acredita-se que por ter uma similaridade de 90% entre a monkeypox e a varíola humana, que ela também funcione contra a monkeypox. E tem uma outra vacina que é a ACAN 2000, ou ACAN 2000, que ela utiliza o vírus, mas é o vírus vivo replicante. E isso é um pouco mais complicado, por quê? Porque esse vírus ele pode causar problemas em pessoas que são imunossuprimidas, como, por exemplo, indivíduos portadores de HIV que desenvolveram a AIDS. E essa vacina ela ainda não foi aprovada pela Anvisa para ser utilizada na defesa contra a monkeypox. Mas ainda não existe uma campanha de vacinação em curso, mas já está sendo estudado pelos organismos relacionados à saúde no Brasil, e a Fiocruz já se prontificou, a caso seja aprovada, que ela comece a produzir as vacinas aqui no Brasil também. Os primeiros casos que foram relatados eram casos de homens que tiveram intercurso sexual com outros homens. Então, na realidade, criou-se um estigma que era uma doença que poderia ser uma infecção sexualmente transmissível. Mas, na realidade, como já foi falado e já se sabe, ela é uma infecção que ela é transmitida através do contato com fluidos corporais e através de contatos com lesões. Então, a gente já sabe que em qualquer intercurso sexual ocorrem microlesões. E como qualquer outra infecção sexualmente transmissível, a probabilidade de você ser infectado, se você estiver tendo uma relação sexual com uma pessoa que está infectada, essa probabilidade aumenta de acordo com a quantidade de lesões que vão acontecer durante aquela relação. E hoje em dia já se sabe que o tipo de relação sexual que mais ocorre em lesões, principalmente pelo fato da lubrificação, é a relação anal, mas não exclusivamente a relação anal homem-homem. Também pode existir a relação anal homem-mulher e, da mesma maneira, vai acontecer
e pode acontecer, no caso, a transmissão. E a gente tem que ter claro que não importa, qualquer tipo de intercurso sexual pode levar à lesão e pode levar à transmissão se você estiver se relacionando com alguém que está infectado. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre a varíola dos macacos, o programa vai ficando por aqui. Mas se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e seguir as redes sociais da TV Uva. E lembre-se, se apresentar sintomas, procurar orientações médicas. Até a próxima!